Olá, vamos a mais um vídeo agora que você entendeu, tá, de forma global o que é a estratégia do Desafio 3K, que é muito simples: construir capital social e transformar, converter parte desse capital social em capital financeiro. Simples assim, sem complicação. Porém, o capital social ele decorre de uma série de fatores, tá? Conquistar capital social é um processo e, em resumo, para não poluir sua cabeça com excesso de informação, você precisa entender que capital social ele é criado através do seu posicionamento e da sua autoridade. Como assim? Posicionamento é algo que faz com que a pessoa tenha certeza de quem você é. É que ela não tome susto, supondo aí que você assuma uma posição de defesa dos animais, de vegetarianismo, e de repente ela topa contigo na esquina, comendo um espetinho. Então ela fala: epa, essa pessoa ela fala que é uma coisa e parece que ela faz outra. Então posicionamento é realmente você sair de cima do muro com relação a alguns assuntos, deixar sua posição clara e seguir por ali. Aconteça o que acontecer, você tem o seu posicionamento. Evidente que todo mundo tem o direito de mudar de ideia e tudo mais. A questão é que não pode ficar uma coisa, você não pode vestir um personagem que você não é. Isso causa dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é quando vem um gordinho, né, e fala assim: olha, eu tenho um produto aqui de emagrecimento para vender que funciona muito. E a pessoa olha e fala: bem, mas por que você não está usando então? Né? E não tem problema, tá? Esse exemplo, o gordinho vender produto de emagrecimento, desde que ele tenha posicionamento. Qual posicionamento? O posicionamento de que ele também está tentando emagrecer e não de que ele é um especialista que já conseguiu. Então, posicionamento tem muito a ver com isso. A pessoa talvez está vendendo produtos de ganhar dinheiro na internet e está gravando vídeos numa casa bem humilde. Então, isso pode causar dissonância cognitiva dependendo do posicionamento que você tenha. Se você está falando que você já está conseguindo muito dinheiro, que sua vida está boa e está aparecendo um vídeo lá na casa humilde, isso vai causar dissonância cognitiva, porque o posicionamento é outro. Você está falando uma coisa e está mostrando outra. Agora, se você está falando: pessoal, já ganhei uma graninha, está funcionando para mim e eu acredito que daqui a um tempo vai estar tudo bem, eu estou na luta, estou tentando, quem tiver afim, tá? Vamos aí comigo. Aí sim, né? Porque as pessoas olham e falam: bem, ele está tentando, é esforçado, deu certo, vou olhar o que é que ele está falando aqui, vou dar uma olhada nesse produto dele. Então, posicionamento é importantíssimo. Então, a questão é, você tem que assumir, tá, suas limitações, quem você é, e ter posições claras. Quanto mais claro, melhor. É a mesma coisa com relação à política. Talvez isso já tenha acontecido aí na sua cidade, em nível nacional acontece muito, de ter opositores, um é opositor do outro, e aí de repente na outra eleição tá todo mundo abraçado, então você fica sem saber qual é o real posicionamento daquela pessoa. Então nada contra não ter dinheiro e ter uma casa humilde, nada contra ser gordinho. A questão é ser quem você não é. E isso não pode acontecer, tá bom? O seu posicionamento tem que ser muito claro para que a pessoa tenha confiança de falar: não, essa pessoa é clara, é transparente, eu sei quem ela é. Afinal de contas, nós estamos falando aqui em fazer um trabalho dentro de uma rede social, e rede social é onde tem foto, as pessoas, né, te marcam. Então, dentro do seu mercado, você é defensor de alguma coisa? Ah, da dieta, eu sou defensor da dieta das proteínas, ou então, né, porque muitas vezes, tá, o que acontece é que a pessoa, com a ânsia de vender, ela entra num grupo, por exemplo, de dieta e vai lá defender a dieta das proteínas porque ela está vendendo material de proteína. E aí em outro grupo ela está lá defendendo a dieta das gorduras, não sei, para poder vender um material de gordura. Então você tem que criar um posicionamento coeso. E isso também tem muito a ver com o que você publica no seu perfil, tá? Nós vamos falar sobre criação do novo perfil profissional. E justamente por isso que tem que criar também um novo perfil e tem que prestar atenção. Se você está defendendo ou está vendendo ou vai vender algo de qualidade de vida, vida saudável, né, não pode ter fotos lá de você na balada quebrando o pau, tomando todas. Isso não pode acontecer, né? Esse posicionamento é um reforço que vem de várias atitudes pequenas e você tem que ter essa coerência de ter uma vida e ter um posicionamento que vá de encontro com o seu discurso, com aquilo que você está falando. Beleza? Tranquilo. E a questão da autoridade. O que seria autoridade? Autoridade também são coisas sutis, tá? São sutilezas que a pessoa enxerga em você. Não é algo que você impõe goela abaixo
nas pessoas. Eu tô falando isso porque eu já vi, tá, mais de uma vez, situações onde as pessoas tinham, tá, vou pegar um exemplo aí, doutorado em mecânica automobilística. Então a pessoa é um doutor, ele estudou, ele tem tudo para ser uma autoridade, ele tem mais conhecimento que as outras pessoas. Porém, era tão arrogante a pessoa que todo mundo preferia perguntar pro amigo do lado, do que para ele. Então, assim, ninguém queria conversar. Falava, não, esse cara não é uma autoridade, esse cara é um babaca, eu não vou falar com ele. Então, a questão é que eu estou falando o seguinte: autoridade no frigir dos ovos é você saber mais do que a outra pessoa, ser uma referência para ela. Porém, isso por si só não significa autoridade, porque, como eu citei aí, tinha o doutor lá, não lembro quem, que toda vez que ele falava, todo mundo caía matando. Falava, não, cala a boca, você não sabe de nada, não. E é difícil, tá? Nós vamos falar sobre comportamento humano e pessoas. As pessoas são muito complicadas, tem hora. O que é preciso ficar claro aqui, que não é a quantidade de conhecimento, você tem um conhecimento estúpido, enorme, sobre o assunto, tá? Não precisa disso. E assim, é evidente que se você tem, ótimo, isso vai ser muito proveitoso. Mas não é apenas o conhecimento. Se a gente precisa ter o respeito, precisa ter a admiração das pessoas, tá? Para você criar autoridade, ainda mais em rede social, que é algo bem formal, basta você mostrar que você sabe um pouquinho mais do que a outra pessoa. É aquela questão da conversinha no boteco. Suponha que você queira trocar de carro e tem um amigo que você conhece que sabe mais, ele entende mais de carro do que você. Então você tá lá no barzinho com ele e fala, ó, fulano, eu tô querendo trocar de carro. E esse amigo seu fala, olha, na concessionária X tá tendo uma promoção incrível do modelo XXX. O ar-condicionado desse carro é muito bom, cara. E a potência, quando você liga, não cai. Então é um carro fantástico. Dá uma conferida lá, né? Se esse seu amigo tem posicionamento, ou seja, você sabe quem ele é, né? Se você souber que ele é mentiroso, você não vai lá olhar. Mas se ele for uma pessoa de confiança, ele já mostrou-se íntegro e você sabe que ele conhece mais de carros do que você, isso é suficiente para que você vá lá na concessionária ver o que ele está falando, né? Você não precisa ligar para uma pessoa que tenha doutorado em alguma coisa. As pessoas não fazem isso. É muito melhor, muito mais confiável, elas se sentem muito mais confortáveis em conversar com alguém que elas conhecem já o posicionamento e que sabem que essa pessoa sabe um pouco mais do que ela. E no nosso caso, tá? Isso, eu não estou falando um achômetro e você vai presenciar, você vai vivenciar isso que eu vou te falar agora. As pessoas são muito medianas. Você vai ver que um pouquinho de Google já te faz ficar acima da média. A grande maioria das pessoas são rasas e são superficiais. E você vai verificar na prática isso que eu estou falando. Na verdade, você já pode verificar. Pega um amigo seu do Facebook que esteja fazendo aniversário e vai lá olhar na linha do tempo dele o que as pessoas estão falando. Você vai ver que só estão falando parabéns, felicidades, parabéns, tudo de bom, felicidades. É só isso. Ninguém se dá o trabalho de, por exemplo, ir no Google pegar uma frase um pouco maior, um texto que realmente faça a pessoa se sentir valorizada e colocar lá. Ninguém faz isso, tá? Nem com amigo. Imagina então em grupos de discussão. As pessoas querem solução, na maioria das vezes, para os seus problemas, só que elas não pagam preço, quer pesquisar, quer correr atrás, às vezes pesquisa, só que aí entra, né, nessa confusão de informação, porque tem muito excesso de informação na internet inútil, então fica todo mundo perdido ali. Mas essa questão de autoridade é um assunto que nós vamos ver detalhadamente lá na frente. É importante apenas nesse instante você entender o que é posicionamento, o que é autoridade. Porque é através dessas duas coisas que nós vamos conquistar capital social. E as formas de se conseguir ambas as coisas nós vamos ver nos próximos módulos do nosso curso, tá bom? Nós vamos entrar no detalhe do detalhe de tudo isso que nós estamos falando aqui e você vai verificar na pele isso tudo que eu estou te falando aqui. Beleza? O importante é ter o conceito, seguir adiante e perseverar. Não tem segredo, ok? Então é isso. Nos vemos na próxima aula.